Ainda tratando do estado de necessidade, convém agora repassar os 5 requisitos para a sua admissibilidade e, consequentemente, a exclusão da ilicitude do fato típico. São requisitos do estado de necessidade perante a doutrina majoritária do Brasil. 1. A ameaça a direito próprio ou alheio, de tal maneira que o estado de necessidade admite a defesa do próprio direito ou do direito de terceira pessoa. 2. A existência de um perigo atual e inevitável, normalmente uma catástrofe, normalmente uma tragédia, normalmente uma situação fora de controle. 3. É preciso que essa situação não tenha sido provocado pelo agente. Por exemplo, o agente que tenha dado início a um incêndio não poderia, posteriormente, alegar estado de necessidade caso tivesse que praticar um fato típico para salvar a própria vida, já que ele provocou o perigo que ameaçou o seu próprio bem jurídico. 4. A inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. Esse aqui é o ponto mais sensível para a argumentação. Nós temos que calcular aqui qual é o peso de cada um dos bens jurídicos e qual é a intensidade da lesão que se provoca em relação à lesão que o agente sofreria do seu próprio bem jurídico. Então, esse talvez seja o elemento mais aberto do estado de necessidade, aquele que mais dependa da interpretação dos atores envolvidos aí na acusação e na defesa, né? Evidentemente, esse talvez seja o elemento mais essencial, mais necessário para um esforço argumentativo por conta do acusador ou do defensor. E, por fim, o conhecimento de que o agente está de fato agindo em estado de necessidade. A pessoa precisa estar consciente de que efetivamente precisa agir daquela maneira. É preciso que ela tenha em mente feito a racional ponderação de que somente velaria o bem jurídico do outro para salvar a si próprio. Se a pessoa não tem conhecimento da situação justificante, ou seja, de que ela age em estado de necessidade, aí nós não poderíamos efetivamente falar dessa excludente da ilicitude para esse caso concreto e particular. Agora, outros 2 aspectos importantes que têm que ser levados em consideração quando estamos tratando do estado de necessidade são, o que o parágrafo 1º do artigo 24 dispõe: não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Ou seja, sobretudo quando se trata de uma atuação profissional, ou sobretudo quando se trata de uma situação em que o agente tinha um dever moral ou um dever legal, por exemplo, se ele atua com poder familiar em relação a uma criança, por exemplo, se ele é um bombeiro diante de um incêndio. Esse agente que tinha o dever de enfrentar o perigo, e aqui o dever legal, eu acho que mencionei mais tarde ano passado um dever moral, mas na verdade o que eu quis dizer é o dever legal, né? A hipótese aqui é taxativa. É preciso que haja um comando normativo claro de que o agente deve agir, ou que se encontra, muito possivelmente, podemos inferir isso, na posição de agente garantidor. Então, efetivamente, é o caso do bombeiro que não poderia, em tese, alegar o estado de necessidade diante de um incêndio, pois ele teria o dever legal de enfrentar o perigo. Ele não poderia, mais tarde, alegar estado de necessidade diante de uma acusação de omissão de socorro, ou diante de uma acusação até mais séria, né? Por exemplo, uma acusação de homicídio culposo, por ter deixado de agir quando era obrigado. Nessa hipótese, ele não poderia, em tese, alegar o estado de necessidade. Mas é muito importante que a gente pondere algumas coisas. Não é porque uma pessoa tem o dever de agir que ela deve se colocar em uma situação suicida. Então, imagine vocês, o policial, que diante de um patrulhamento de rotina, ele e seu colega de farda na viatura se deparam com um tiroteio entre 2 grupos pesadamente armados. É evidente que esses policiais eles têm dever legal de enfrentar o perigo, mas seria razoável dizer que eles não poderiam alegar o estado de necessidade na hipótese de não se engajarem em um tiroteio contra 2 facções rivais nas quais eles teriam pouquíssima chance de sobrevivência? A doutrina é pacífica no entendimento de que não se deve esperar do agente que tem o dever de agir qualquer tipo de atitude heróica.
mas sim um dever de agir quando existe um perigo normal. É claro que o agente não poderia ali, numa situação em que ele encontrasse um suspeito, deixar de abordá-lo por estar temeroso de que ele tivesse uma arma. Numa situação em que, taticamente, a realização desse procedimento teria um risco normal. Eu estou falando aqui de um risco normal. O dever legal de enfrentar o perigo se refere ao risco normal, ao risco razoável, não ao risco imoderado, não ao risco ilimitado. Não é porque uma pessoa é salva-vida que ela tem o dever legal de pular no mar em plena ressaca, no mar absolutamente revolto, sem chances ou com muito poucas chances de sobrevivência porque alguém pediu socorro. Veja, o dever legal ele está condicionado a uma situação de normalidade do perigo, um perigo que é normalmente esperado. Eu não posso confundir essa exceção do parágrafo 1º, não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo, numa situação em que o perigo é completamente desproporcional ao que seria esperado da tarefa rotineira. É claro que eu tenho que considerar aqui um perigo rotineiro, um perigo esperado cotidianamente. Eu não posso exigir que o bombeiro ingresse num prédio completamente tomado pelas chamas quando está evidente que a sua atuação não será capaz de fazer cessar o incêndio antes de que ele próprio esteja morto. Isso seria, evidentemente, contranormativo de um ponto de vista da mais básica racionalidade. O parágrafo 1º do artigo 24 tem que ser interpretado à luz dessa razoabilidade do perigo esperado. E aqui existe um segundo ponto interessante quando nós falamos do parágrafo 2º, porque ele me parece ser uma hipótese de estado de necessidade exculpante, quando o estado de necessidade não é suficiente para afastar a ilicitude, mas ele tem o condão de reduzir a culpabilidade do agente. Vejamos, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, quando a desproporção entre o bem jurídico ameaçado e o bem jurídico lesado pelo agente não for assim tão grande que justifique essa situação diante de um estado de necessidade, pode ser que essa medida seja interpretada aqui para reduzir a culpabilidade do agente e, consequentemente, a diminuição da reprimenda penal no valor de sua pena. Aqui haveria uma causa de redução de pena nesse hipotético estado de necessidade exculpante. No caso aqui não haveria a exculpação completa, mas a redução da culpabilidade e, portanto, a afetação dosimétrica da pena.